Goleiro Jefferson orienta a sua defesa. Atenção, Fábio Alves de canhota, levantou lá pra dentro, Danilo Bosa, corta pro Leão e terminou! Acabou! O Mirassol é campeão brasileiro da Série D. O Mirassol Futebol Clube conquista o seu primeiro título nacional, e que seja o primeiro de muitos. O Leão é campeão. Pode comemorar, torcedor e torcedora do Mirassol. E foi assim que começou a vertiginosa ascensão desse clube, que hoje já disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. De maneira avassaladora, jogando de igual para igual com qualquer clube e vencendo os gigantes. Eu sou Mariana Santos e esse é o segundo episódio do podcast Centenário Mirassol Futebol Clube. Um século de raça, uma vida de paixão. Apoio Bem Saúde, Bebidas Poti e Pacaembu. Enquanto eu gravo a segunda parte desse podcast, no dia 13 de novembro, o Mirassol está invicto em todos os jogos realizados no Maião. Tem mais! Até o momento, ainda está na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Para a grande maioria, pode ser uma surpreendente campanha, mas para todos que conhecem o Leão de perto, não é bem assim. O narrador esportivo Gustavo Villa, que abriu este episódio narrando o gol do primeiro título nacional do Mirassol, explica pra gente. Todo mundo pergunta isso e eu fico sempre com a resposta de impressionante sim, mas não surpreendente, porque a gente sabe, a gente conversava com a diretoria, a gente sabia que o projeto era esse. Ninguém aqui imaginava que estaríamos nessa condição hoje tão favorável aí na zona da Libertadores, né? Mas a gente sabia que um dia o Mirassol chegaria a disputar a Série A pelo trabalho que vinha sendo feito. Todos que acompanham o Mirassol têm a mesma resposta sobre o motivo dessa ascensão tão sólida. O Ricardo Capriotti, jornalista, apresentador e coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes, destaca que motivo é esse. Bem, ninguém consegue sucesso se não houver uma administração de qualidade, uma administração eficiente. E isso me parece estar muito ligado à dupla que comanda o Mirassol há muito tempo, há bastante tempo, que é o Edson Hermenegildo, o presidente, e o Juninho, né? O Júnior Antunes, que é o vice-presidente. Eu acho que é raro você conseguir juntar duas pessoas, dois nomes que trabalhem em harmonia e convirjam com tanta qualidade como esses dois. Então eu acho que esse é o grande segredo aí, o que explica o sucesso do Mirassol, essa ascensão espetacular que o time teve nos últimos anos. O trabalho e o envolvimento dessa dupla com o clube é de longa data. E o reconhecimento é unânime para todos que acompanham a evolução do Leão, como nos explica Ed Wellington Villa. O pessoal que está aqui está trabalhando nesse sentido para as coisas melhorarem já de longa data, não é de hoje. Por exemplo, o Juninho Antunes, que é o cara que coordena tudo aqui, é o vice-presidente hoje, ele está no clube, ele faz parte da diretoria desde 1989. Então, um trabalho de longuíssimo prazo, né? E o atual presidente, o Dr. Edson Hermenegildo, ele está no cargo há 30 anos, desde 1995. São 30 anos dedicados ao clube. Ele foi delegado, ele foi vereador, hoje ele é prefeito no segundo mandato, é uma pessoa muito querida aqui na cidade. E todos eles honestos, sinceros, trabalhadores e que colocam esse trabalho em prol do Mirassol. Mais um que enaltece o trabalho do presidente do clube é o jornalista Milton Rodrigues. Ele sempre foi colaborador também, no tempo antes de 1996, ele sempre gostou de futebol, sempre colaborou com o futebol, né? Mas de 96 para cá ele está sempre como presidente. Foi pelas mãos dele que o Mirassol chegou, foi evoluindo até chegar a esse ponto. E ele tem também uma pessoa que ele chama de braço direito e esquerdo dele, que chama-se Juninho Antunes, Alcebiades Antunes Júnior, o Juninho. Ele é um empresário aqui de Mirassol que trabalha nos bastidores para a questão gerencial, passa tudo por ele.
Ele é o cara que está ajudando a revolucionar o Mirassol. É uma das pessoas mais importantes nessa caminhada aí. Vladir Lemos, apresentador do Cartão Verde na TV Cultura, também associa muito esse sucesso à administração. Eu acho que nunca vai ser tarefa fácil explicar o sucesso de alguém no futebol, mas a impressão que eu tenho é que o segredo do Mirassol está muito na questão da administração. Esse, para mim, é um dos fatores. E eu digo isso amparado não só na história do Mirassol, porque se a gente pegar as últimas temporadas do futebol brasileiro, e tendo como recorte aí a Série A, né, a primeira divisão do futebol brasileiro, se a gente olhasse a tabela ao longo da temporada, a gente já via facilmente o crescimento de times que em outro momento estavam fora desse circuito. Posso citar aqui o Bahia, o Fortaleza, e como houve sempre esse abismo de faturamento, né, de poder financeiro entre os clubes, eu quero acreditar que a única coisa que explicava, num primeiro momento, esse sucesso era o fato desses times serem administrados de maneira diferente dos grandes clubes. E eu acho que o Mirassol reforça um pouco isso. Rafael Guanais, atual técnico da equipe, destaca mais um fator que diferencia essa administração das de outros clubes. E também faz um paralelo com o seu processo de trabalho. A convicção sem tanta alternância de rota com base naquilo que é a pressão externa. Então, quem lidera aqui, lidera com muita convicção do caminho, sempre disposto a fazer melhor, disposto a aprender, mas muito convicto, né? O Juninho é um cara muito convicto do trabalho, muito convicto de todo o aprendizado que a história trouxe e qual que é o caminho que ele quer seguir daqui para frente, né? Então, escuta muitas pessoas, mas tem a convicção, o caminho muito traçado. É muito aquilo parecido com o que eu penso daquilo que eu espero das minhas equipes. Você escutar bastante, mas ter sempre na pauta a convicção daquilo que você tem como expectativa, né? Então eu acredito que esse cenário não é teimosia, é convicção e a busca sempre por excelência. Vamos fazer uma pausa aqui e voltar no tempo para a gente lembrar o começo dessa ascensão meteórica do Mirassol. Hermenegildo assume em 1996. Já no ano seguinte, o clube conquista seu primeiro grande trunfo. Foi campeão paulista da Série A3, seguido pelo acesso à elite do futebol paulista. Mais tarde, com o lucro que tiveram da venda do jogador Luiz Araújo, o clube apostou tudo na montagem de um centro de treinamento de primeira linha. E o mais curioso é que Luiz Araújo jamais jogou no time principal do Mirassol, como nos conta Ed Wellington Villa. Quem trouxe ele para o Mirassol foi o Edmilson, zagueiro, campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, que era de Taquaritinga. E o Luiz Araújo também era de Taquaritinga. Aí ele arrebentou no Sub-17, já estava fazendo parte, mesmo com 16, 17 anos, fazendo Sub-20, e chegou a ser convocado para algumas partidas do profissional. Mas apesar de ter sido convocado, ele não entrou em nenhuma delas, só ficou no banco de reserva. Então, no profissional ele não jogou, inclusive num jogo contra o São Paulo pelo Paulistão, ele foi relacionado também, ele ficou no banco, né? E o São Paulo, através dos seus arapongas, aí, do pessoal que fica mexendo com a molecada no Brasil inteiro, já tinha observado o Luiz Araújo em outros jogos, né, da base do Mirassol, e por isso que surgiu o negócio e foi rentável tanto para o São Paulo, que depois o negociou depois de pouco tempo com o Lille da França, e para o Mirassol, que também teve seus direitos, porque manteve 30% dos direitos federativos do jogador. E com esse dinheiro deu uma alavancada na estrutura, que o Mirassol não tinha estrutura. Aí sim, comprou-se a área e montou-se o treinamento, o CT, que ficou maravilhoso. Digno de Brasileirão mesmo. Fábio França, apresentador e coordenador de esportes na Band News FM, comenta esse assunto e também enaltece a administração do clube. Acredito que acompanhando de longe, a impressão que dá é que o Mirassol é muito bem gerido. Teve um aporte financeiro com a venda do Luiz Araújo, mas só isso não explica. Obviamente, se fosse um clube com uma gestão menos profissional, aquele dinheiro teria se dissolvido, né?
Imagino que o investimento tenha sido bom, com tiros certeiros, e às vezes isso é uma mistura de competência, obviamente, para montagem de times, para rastrear mercado, ver o que é possível montar com aquela grana que você tem, não pensar tão grande. As últimas campanhas do Mirassol na divisão de elite do Campeonato Paulista só reforçam que o clube estava no caminho certo traçado por essa administração. Gustavo Villa lembra desse período. E o Mirassol consegue eliminar o São Paulo nas quartas de final do Paulistão, chega pela primeira vez na semifinal. Na semifinal perde para o Corinthians num jogo de arbitragem questionável, poderia ter chegado na final daquele ano. E esse elenco era muito mesclado de garotos das categorias de base com alguns reforços pontuais ali. E o time vai muito bem lá contra o São Paulo, um jogo sem torcida. Jogão de bola, o Mirassol faz 2-0, depois o São Paulo empata 2-2 e no finalzinho o Mirassol faz o terceiro gol e elimina o São Paulo, com um time totalmente remendado. E o Mirassol mostra que não está para brincadeira para disputar a Série D. Traz o técnico Eduardo Batista, que há pouco tempo estava no Palmeiras. Então o Eduardo Batista chega para comandar o time na 4ª divisão nacional. E aí eles montam um time ali bem aceitável e ganha a Série D com muita tranquilidade. No ano seguinte, o Mirassol chega de novo na semifinal. Aí com o Eduardo Batista campeão da Série D, ele continua no comando do Paulistão. E aí eles montam um elenco legal para o Paulistão e já pensando na Série C também do Campeonato Brasileiro. E chega de novo na semifinal, elimina o Guarani nas quartas de final e chega na semifinal. Aí o São Paulo se vinga do Mirassol, faz um 4-0 na semifinal e elimina o Mirassol naquele ano. Mas as metas idealizadas pelo Leão se tornariam bem mais ambiciosas do que apenas a Série A do Paulistão, conforme explica o jornalista Milton Rodrigues. Pelo jeito, o Mirassol não ficou satisfeito com a elite do Paulista só, né? Aí começou a disputar campeonatos nacionais, Série D, ganhou a Série D do Brasileiro em 2020, depois ganhou a Série B em 2022, 2023 bateu na trave da Série B para A, e finalmente em 2024 subiu para a Série A. E quando todo mundo achava que tinha sido apenas uma zebra, o Mirassol acabou contrariando as expectativas pessimistas, inclusive de cronistas importantes do Brasil, né? E está aí disputando, inclusive, uma possibilidade de disputar a Taça Libertadores. Mas espera aí, antes da gente falar dessa campanha espetacular na Série A deste ano, a gente precisa lembrar como o Mirassol se tornou campeão brasileiro da Série D, conseguindo assim seu primeiro título nacional e conquistando o direito a participar da Série C do Brasileirão de 2021. O Leão foi para a final contra o Floresta do Ceará em 2 jogos. Como o Mirassol tinha a melhor campanha, o primeiro jogo aconteceu na casa do Floresta e terminou 1-0 para o Leão, ficando a finalíssima para acontecer no dia 6 de fevereiro de 2021 em Mirassol. O estádio estava vazio, pois vivíamos o auge da pandemia. Mas o fato do jogo acontecer no Maião já dava uma certa segurança aos torcedores do Leão. Pois, como disse Edvar Villa nos comentários da narração do próprio jogo, a invencibilidade no estádio era muito longa. Que o Mirassol, exatamente hoje, dia 6, completa 1 ano e meio que o Mirassol não perde em casa. A última derrota foi dia 6 de junho de 2019. Ferroviária 1, Mirassol 0, na abertura da Copa Paulista. São 27 jogos de invencibilidade. Seria um castigo, mas um castigo sem tamanho para o Mirassol perder o título aqui hoje. E não deu outra. Aos 17 minutos do primeiro tempo, João Carlos fez o gol do título, narrado dessa forma por Gustavo Villa para a TS Rádio Mirassol. Lá vai Daniel, olha só, saindo jogando pro Mirassol, bom passe para João Carlos, atrás para Cássio Gabriel, abertura boa na esquerda, Luiz Henrique bateu, espalma o goleiro no rebote, João Carlos, ela foi! E apenas
Apenas 2 anos após a conquista do primeiro título nacional, em 2022, o Mirassol já disputava mais uma final, só que agora pela Série C. Depois de uma campanha excepcional, onde liderou a tabela de ponta a ponta, chegou à final contra o ABC de Natal. E mais uma vez, o primeiro jogo aconteceu fora de casa. Só que desta vez, terminando em 0-0 e deixando tudo em aberto para a grande final. Já no dia 8 de outubro de 2022, no Templo do Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, de fato não teve para ninguém. Logo aos 3 minutos da partida, o Leão saiu na frente do placar com gol de Camilo. Vem pra cima o Leão, escanteio aqui pela ponta direita. Silvinho e Pará deixa pra Silvinho. Perna direita na bola, levantamento, Camilo! E ela foi! Número 10, o craque do campeonato. Aliás, o jogador Camilo se tornou um ídolo da torcida. Não só por esse gol, mas também por todas as suas passagens pelo clube. Como lembra agora Doni Vieira, narrador esportivo da Rádio Craque Neto. Ele teve 3 passagens pelo Mirassol, eu lembro dele lá em 2002, vencendo a Série C do Campeonato Brasileiro, depois com acesso à Série B também, da equipe amarelinha do Mirassol, e era legal porque o cara marcava gol demais, gente, o Camilo. Quem também se lembra dessas passagens pelo clube com muito carinho e respeito é o próprio Camilo. Eu tenho muito boas lembranças, né, muito marcantes, como o jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians em casa na minha volta, a minha volta para Mirassol com a recepção dos torcedores, isso realmente mexeu muito comigo. O jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, a Série C, né, onde eu pude estar marcando no jogo do acesso, né, gol na final, sendo campeão com o clube, jogar na Série B também com o clube, realmente foi muitos momentos marcantes que estão eternizados, né, no meu coração, na minha memória. Minha relação com o torcedor, ela é muito marcante por tudo, né, pelas 3 passagens que eu tive no clube. Hoje eu sou morador da cidade, hoje eu moro em Mirassol, hoje eu sou um torcedor, sempre vou ao estádio quando posso. Mas a grande final não ficou apenas no gol do Camilo. Aos 45 minutos do primeiro tempo, foi a vez do Lingote marcar, dando assim os números finais da grande decisão. Põe no chão Osman com toda a sua classe, divide com o Ícaro e ganha, toca na esquerda para Silvinho, Osman passa, Silvinho ajeita, toca pro Paulinho pela meia esquerda, devolveu Silvinho na cara do gol, pro Lingote, Lingote! E ela foi! Camisa número 9. E assim, o Mirassol se tornou campeão brasileiro pela segunda vez. Agora, pela Série C, com emoção tomando conta de todos no apito final. 30 segundos para terminar, com gols de Camilo e Vinícius Mingotti, o Mirassol é campeão brasileiro da Série C. O árbitro pega a bola e apita. Fim de jogo no Maião. O Mirassol é campeão brasileiro da Série C. O Mirassol é bicampeão brasileiro. Campeão brasileiro da Série D em 2020. Campeão brasileiro da Série C em 2022. Olha o Leão fazendo história de novo. Mirassol 2, ABC 0.
A emoção toma conta de novo, Marcelo. Toma conta do estádio, toma conta da nossa cabine. Faz história o Mirassol. Faz história nessa noite de sábado diante da sua torcida. Uma exibição de gala. Olha, eu vou te falar, Gustavo, o Mirassol não deu chance nenhuma pro ABC. Desde essa vitória, o uniforme do Mirassol passou a ter 3 estrelas no peito. A primeira em homenagem ao título mais importante até então, a Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol, em 1997. A segunda estrela se dá pelo primeiro título brasileiro, com a Série D, em 2020. Já a terceira comemora o título da Série C, em 2022. Gustavo Villa faz uma breve análise dessa ascensão meteórica. Foi muito rápido, é verdade, mas hoje o Mirassol caminha com as suas próprias pernas, né? Não depende de ajudas exteriores aí para poder manter o time, manter o clube. Então, começou lá em 2019 um projeto para que o time começasse a caminhar rumo a campeonatos nacionais, né? E o investimento foi sendo feito e foi ficando diferente em comparação com os outros times. Outros times que iam disputar a Série D, quando o Mirassol disputou, a diferença era gritante quando entravam em campo. Portanto, foi campeão da Série D, depois na Série C foi campeão com o pé nas costas, né? Liderou o campeonato de ponta a ponta, contra adversários muito tradicionais também, principalmente os do Nordeste, né? E já disputa a Série B pela primeira vez, ficando a 1 ponto de subir. A gente não esperava isso, esperávamos que o time até brigasse para não cair naquela primeira vez, e na segunda vez só não foi campeão porque tinha o Santos, senão seria campeão da Série B também. Finalmente, o Mirassol chegou à elite do futebol brasileiro, se tornando o 5º novato na Série A na era dos pontos corridos. E agora, quais eram os planos e objetivos do Leão? Edwellington Villa responde. E quando começou o campeonato, o objetivo era chegar a 45 pontos, que é uma pontuação que todos dizem uma pontuação mágica para não ser rebaixado para a Série B. A partir do momento que atingiu essa pontuação, aí o planejamento passa a ser diferente. Existem outros planos, outras ambições. E uma delas, sem dúvida, é a Libertadores. Se não der a Libertadores, pelo menos uma Copa Sul-Americana para o time já entrar de vez no cenário até sul-americano e até internacional. Já Fábio França faz uma análise para o futuro dessa caminhada do Mirassol. É montar um time para se manter de novo no Campeonato Brasileiro e quem sabe chegar de novo a uma competição sul-americana, ou a Copa Sul-Americana, ou quem sabe até a Libertadores. Mas pensando com consciência na montagem da equipe. Acho que esse é o ponto crítico. É o que a diretoria tem de ter em mente. Talvez seja o maior desafio. Não se deslumbrar, né? Gastar conscientemente com a grana que vai entrar. Ricardo Capriotti levanta outros fatores que levam a crer que o futuro do Leão será muito promissor. Não só o resultado dentro de campo, não só acessos, não só vitórias contra grandes times, mas aquilo que você mostra como poder de organização, poder de administração, estrutura, que o Mirassol tem uma estrutura fantástica. Então, esse conjunto de coisas mostra que o Mirassol é um time que veio não só para fazer uma campanha boa, consistente por alguns anos, mas por vários anos. Um projeto consistente. Então, acho que isso é fundamental. Essa imagem que o clube passa de ser um time vencedor dentro de campo, de ter uma estrutura administrativa eficiente e uma estrutura física também de qualidade, tudo isso faz com que o Mirassol seja enxergado como um clube de ponta hoje no Brasil. Milton Rodrigues revela que mesmo quem acompanha o dia a dia do Mirassol e esperava bons resultados, ainda se surpreende com a campanha até o momento. Não, ele já chegou além do que foi imaginado, né? Muito além. Foi uma pergunta que inclusive eu fiz para o treinador de faltas, de bolas paradas, o Ivan Baitello. Uma das perguntas é essa: quando você foi campeão? É porque ele foi campeão em 97 como jogador, né? Uma das perguntas foi essa: você imaginava lá, quando você estava começando a sua carreira, você imaginava que o Mirassol fosse chegar a esse ponto? Milton, a resposta para essa pergunta fica bem melhor na voz do próprio Ivan Baitello. Não, né? É um sentimento único, mas ao mesmo tempo
te faz cobrar cada vez mais e te ligar o sentimento de alerta, que as cobranças aumentam também, né? Então o sarrafo aumenta a altura dele e você, consequentemente, tem que estar mais, cada vez mais ainda preparado, se entregando, dedicando, concentrando cada vez mais para fazer o seu melhor. Então, assim, é uma satisfação muito grande, né? Porque gera um sentimento de pertencimento para todos da cidade, né? Hoje você vê aí muita gente postando foto. Eu joguei no Mirassol quando eu tinha 19 anos, no sub-20, no juvenil, eu joguei no infantil. Então as pessoas, eu fui diretor do clube lá atrás. Então, assim, você conversa com as pessoas da cidade, então gerou um sentimento assim, pô, eu faço parte disso também. E esse sentimento de orgulho envolve toda a cidade de Mirassol. Até porque aumentou a visibilidade nacional da região de um modo geral, como destaca Gustavo Villa. E assim, essa exposição realmente ela ficou muito grande agora, principalmente com essa campanha excelente que o time vem fazendo. E a gente está vendo aí o Mirassol fazendo parte e boa parte dos noticiários esportivos nacionais. Isso era inimaginável há pouco tempo atrás. Rafael Guanais também comenta sobre o orgulho crescente na cidade de Mirassol. É um atrativo muito grande para a região e é motivo de muito orgulho uma cidade do interior de São Paulo, né, de 70 mil habitantes, e que está conseguindo estar no cenário do futebol diante de tanta exposição e conseguindo ter uma representatividade tão grande. Então, eu acredito que hoje é o orgulho da cidade, né? Eu vejo isso no rosto do torcedor, nas palavras do torcedor. Mas não é só orgulho que essa campanha e visibilidade do clube vem causando à cidade de Mirassol. Milton Rodrigues mostra como esse crescimento vertiginoso no cenário nacional reflete em outros pontos importantes para o desenvolvimento da cidade. Acaba também influenciando no movimento da economia da cidade. Hotéis, bares, restaurantes, postos de combustível, da maneira mais ampla possível também. A movimentação, a presença do Mirassol na elite do Campeonato Brasileiro movimenta a economia de Mirassol, gera emprego, gera renda no mapa de dividendo nacional e no mapa do futebol, né, de uma maneira praticamente definitiva, né. Isso já está na história, ninguém tira mais. É interessante que o futebol tem uma maneira peculiar, né, de divulgar a cidade. Quando você fala do Vitória, você fala Vitória da Bahia. Aqui no nosso caso, aqui, América de Rio Preto, Ferroviária de Araraquara. Então, a cidade é divulgada de maneira automática. Agora tem o Mirassol lá da cidade de Mirassol. E assim, nesse Brasileirão de 2025, o Mirassol se consolidou como um dos grandes do país, conquistando um lugarzinho no coração de qualquer amante do futebol. Inclusive sendo carinhosamente chamado de meu segundo time por muitos torcedores. Apesar de completar 100 anos de existência, o Leão ainda tem lugar em sua história para novas descobertas, novas sensações e novos sonhos, como jogar contra os principais clubes do Brasil e do mundo em estádios consagrados ao redor do planeta. Hoje, o segundo time da maioria é exatamente o Mirassol. Por quê? Porque é um time que joga bonito, joga de forma ofensiva, joga um futebol bem jogado, não se inibe mesmo jogando contra um Flamengo no Maracanã. Aliás, fez um jogo de igual para igual contra o Flamengo. Deixa eu falar uma coisa, eu estive lá nesse jogo. O Mirassol sentiu o vulcão que é o Maracanã, lotado com 64 mil pessoas que tinha naquele dia, pressionando e tal, mas estava fazendo um jogo de igual para igual. Uma hora que acordou já estava 2-0 pro Flamengo, aí no segundo tempo se arrumou, baixou a poeira, fez um gol, teve outras oportunidades, poderia até ter tido um melhor resultado lá. Então, é um time que não se inibe jogando contra qualquer adversário, em qualquer lugar. Milton Rodrigues também lembra dessa partida e compara, de forma pertinente, a quantidade de torcedores no Maracanã. Quem acompanha o Mirassol desde sempre, desde o começo, quando o time disputava as séries, divisões inferiores de futebol paulista, nunca poderia imaginar que o Mirassol pudesse jogar com o Flamengo no Maracanã, num jogo valendo ponto do Campeonato Brasileiro. No maior, 70 mil pessoas. 70 mil pessoas é mais do que a cidade de Mirassol inteira. Mirassol são 65 mil habitantes. Cabe todo mundo dentro do Maracanã. E sobra lugar ainda.
A partir de agora, começa um novo século para o Mirassol. E já começa com muito mais desafios do que em todo o seu passado. Que venha o Paulistão, a Série A do Brasileirão, Libertadores ou Sul-Americana. O Leão tem apetite e estará mais preparado do que nunca para superar todos os desafios. Parabéns, Mirassol Futebol Clube, pelo seu primeiro centenário. E obrigada por contribuir e muito com a história do futebol brasileiro. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. Eu sou Mariana Santos e esse é o podcast Centenário Mirassol Futebol Clube. Um século de raça, uma vida de paixão. Apoio Bem Saúde, Bebidas Poti e Pacaembu. Coordenação Altair Leite. Colaboração e pesquisa Milton Rodrigues. Supervisão Fabrício Carareto. Narração Mariana Santos. Roteiro Fernando Gomes. Edição e montagem Alexandre Lupe. Produção e jornalismo André Cazé. Produção executiva Raquel Zorzi. Captação Aline Nascimento. Gravado e produzido nos estúdios Compasso Colab. Apoio Altair Leite e Milton Rodrigues. Agradecimentos: Jornal Diário da Região, TS Rádio Mirassol, Rádio Bandeirantes, Rádio Band News, Sport TV, Pod Incast, Caio Santana, Camilo, Doni Vieira, Ed Wellington Vila, Fábio França, Gustavo Vila, Hugo Alexander, Ivan Baitello, Milton Rodrigues, Paulinho Rafael Guanais, Ricardo Capriotti e Vladir Lemos. Realização Diário da Região.